Doutor Ronaldo. Fala, professor Thomas, tudo bem? Tudo ótimo. E você, professor? Tudo em ordem, graças a Deus. Maravilha. Essa pandemia maluca aí. Rapaz, a gente tá tendo que se adaptar aí a todos esses cenários aí, né, Thomas? Sim. Ainda bem que tem as lives com os amigos aí pra gente diminuir a solidão aqui. Não, é live, webinar, é tudo online agora, né, professor Ronaldo? É verdade, é verdade. E você, tudo bem aí? Vou fazer uma apresentação do professor Ronaldo Sagres, doutor Ronaldo Sagres. Ele é especialista nas áreas do direito eleitoral, né, doutor Ronaldo? E da área do direito desportivo. Inclusive, ele já deu uma palestra lá na Arena Embraer, né, para os meninos do futebol. E também é um grande conhecedor da China. O Ronaldo, fala um pouquinho aí do seu lado chinês, do conhecimento que você tem com a comunidade chinesa, a comunidade oriental como um todo, a comunidade coreana, né, todo o trabalho que você tem feito, desenvolvido também ao longo desses anos com os nossos amigos aí da comunidade oriental. E você é um grande líder aí da comunidade oriental, né, Ronaldo? Explica um pouquinho da sua trajetória antes da gente entrar no tema eleições 2020, aspectos jurídicos. Bom, primeiro eu queria agradecer, doutor Thomas, mais uma vez a oportunidade de nós interagirmos aí, principalmente por ter essa confiança e esse lado da nossa amizade, primeiramente, né? Sim. Independente das questões legais aqui, o importante é essa sinergia que a gente vem construindo aí durante esse período todo. E um pouco da minha história, né, junto com a colônia chinesa, a comunidade, começou um pouco também durante as eleições, né? Durante as eleições, Ronaldo? Durante as eleições. Olha só. Porque no ano de 2008, o partido pelo qual nós advogávamos, né, lançou uma candidatura, né, de uma representante da comunidade chinesa, né, em 2008. 2008. E por conta disso, a gente acabou se aproximando, né, da própria comunidade durante o período da campanha. E aí, como toda a comunidade chinesa é muito acolhedora, né? Além do aprendizado, da cultura, eu acabei me encantando aí e fazendo grandes amigos, né? Assim como você aí, que me permite gozar da sua amizade, de respeito aí mútuo, né, entre nós. Eu acho que em relação a isso, nós começamos a conhecer um pouco da cultura chinesa. Ela isso, né? Ronaldo, você vê do consulado. Conhece, Ronaldo? Que é isso. Estou até querendo pegar. Acabou fazendo esse trabalho eleitoral, que é uma amiga nossa em comum, período, um mês e meio. Ó, Cezinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tchau. O doutor César entrou aí. Doutor Câmara. Legal. Essa live vai bombar a live. Então, Ronaldo. Vai. Representada no maior. E a... Ronaldo, era na época do William Wu ou não? Não. O William já estava como deputado federal, né? Tá.
E aí, na verdade, ela fez muitos eventos para a colônia chinesa, né, onde Sim, nós pudemos conhecer um pouco da cultura, né, da os dança do dragão. dos eventos da Liberdade é a IDA que organiza, né? Sim, sim, sim. Então, bem legal. E aí, muito bacana, porque as pessoas às vezes conhecem muitas vezes chinesa, mas não entendem, né, o porquê do significado, né, de determinado prato, de determinado calendário chinês, né, até do horóscopo, né? Esse ano é o ano do rato, né? Esse ano, Difícil, né? É um o ano ano do difícil. rato, é. Então, todo dia que a cultura chinesa traz para o Brasil, né, e que influencia uma série de coisas, né, que as pessoas, sabendo que a China é o principal parceiro comercial, mas que poucos de entendimento, né? Então, cabe, por exemplo, o Ibrachina, que é o instituto que o Dr. Thomas preside, fazer toda essa interface, né? E tentar levar o que acontece entre as duas culturas, né, Thomas? Tem muito, né? Hoje, Ronaldo, você é um nacional das relações Brasil-China. Núcleo Eu tô aprendendo aí com você. como de Brasília, doutor Ronaldo. É verdade, é verdade. Mas porque tanto essa questão da pandemia, que criou uma série de, né, de fake news aí, que a gente vai falar um pouquinho no âmbito eleitoral, mas que infelizmente trouxe questões diplomáticas que quase que feriu a relação entre Brasil e China, né? Ó, doutor Ronaldo, vamos lá. Só para seguir um roteiro, para a Sim, gente sim, vamos lá. basicamente dessas eleições 2020, que é uma eleição super diferente, né? Sim, sim, sim. O que a gente combinou aqui foi o seguinte: qual que é o mercado de trabalho para o advogado nas eleições? Sim. Eu sei que essa parte da advocacia eleitoral é super específica, mas Sim, como é que sim. é agora a atuação do jovem advogado que quer ingressar nesse trabalho? Como é que ele tem que se comportar e o que ele tem que saber sobre as questões eleitorais? Sim, ótima pergunta essa aí, porque os jovens advogados acabam não tendo essa matéria na faculdade, né? Né? Eles acabam tendo, dentro do direito constitucional, um pedacinho lá do que né, da questão do sufrágio. O aluno, né, saindo da universidade, ele pouco teve, né, como é que fala? Prática, né, nessa própria disciplina. Só vai ter quando ele pega uma eleição para de fato atuar. Exatamente. É quem estuda processo civil, doutor Ronaldo, não Processo adianta. civil. Você vai ter que saber o procedimento. Exatamente. Não, e aí ele está acostumado no eleitoral, o prazo é em horas. Né? Às vezes o juiz dá 24 horas. Por exemplo, é o caso de direito de resposta, em alguns casos, né? Os debates eleitorais, que é um mercado que às vezes a função do advogado nem sempre aparece ali, mas ele faz parte, às vezes, de empresas de comunicação, né? As emissoras de TV contratam os advogados no período da eleição, porque esse profissional ele acaba, né? Até porque hoje as eleições estão cada vez mais judicializadas, né, Thomas? Principalmente no interior, né? Os candidatos sofrem por várias representações, aí aparece o candidato está impugnado, mas nem sempre o eleitor sabe o que significa impugnar um candidato, Uhum. né?
Qual que é um caso? Dá um caso para exemplificar aí, professor Ronaldo, para impugnar o candidato. Por exemplo, tem casos, né, que às vezes o Ministério Público impugna um candidato porque ele anexou uma foto, número da urna dele, por exemplo, entendeu? O número dele mesmo. O número dele. Então, na foto que você junta, que é no Candex, que é o sistema, você não pode ter nenhum adereço. Entendi. Então, teve um candidato que a gente acabou advogando, que o símbolo dele era 2 chifres, assim. Então, ele brincava, ele era um candidato folclórico, tal, e ele queria tirar foto, né, com esse, que todo mundo reconhecia ele com esses chifres, né? Sim, e ele falava, pô, doutor, mas ninguém vai votar em mim porque ninguém vai reconhecer minha foto. Eu sem esse chapéu com chifre, ninguém vai confirmar o voto, né? Só que aí o juiz pedia para trocar, ele relutava, infelizmente, em trocar a foto. Só que isso sai uma notícia, eventualmente, candidato tal acabou sendo impugnado, né? Mas as pessoas acabam nem sabendo o real motivo. E o fato de estar impugnado não quer dizer que ele foi indeferido, né? Isso desde um motivo simples a motivos da lei ficha limpa, né? Ronaldo, fala um pouquinho agora do calendário eleitoral, as principais datas, quais foram as alterações, até para o nosso telespectador da live ficar atento aí com essas eleições municipais, né, de 2020. Isso, então, essa PEC 107, né, que foi agora recentemente aprovada, que muda as eleições para 15 de novembro, o primeiro turno, né, e 29 de novembro, o segundo turno. Né? Então, para aqueles 15 de novembro, o primeiro turno. E 29 de novembro, o segundo turno. Tá. Então, você pode perceber que o intervalo entre o primeiro e o segundo turno vai ser, né, nas eleições para prefeito, quase que pouquíssimos dias entre um período e outro, né? No final do ano, né? Quase entrando já em dezembro, né? 29 de novembro, segundo turno. Quase entrando, exatamente. E uma das mudanças importantes é que os municípios que eventualmente tiverem uma segunda onda aí, né? Eles vão poder comunicar às autoridades, né? Isso, as autoridades sanitárias têm que apresentar as razões de um eventual adiamento até nessas datas que já foram alteradas. E doutor Ronaldo, uma pergunta. Quais são os protocolos de segurança para as pessoas irem votar? Eles estão tentando, o TSE, né, na verdade, vai tentar ainda soltar isso durante o período do calendário, né? Até porque houve-se alguns boatos da eleição ser prorrogada até em termos de horário, e até às 8 horas da noite. Entendi. Então tem um período onde poderia haver algum critério das pessoas, né, com eventuais comorbidades, né, de não terem contato com outras pessoas e estender ainda mais o horário e também estender a eleição, né? Por exemplo, na época eles estavam até discutindo aumentar em mais de um dia, mas agora definiram, porque cada vez que aumenta isso é custo, né? Sim, sim. Porque a eleição, não sei se os colegas sabem, a gente que acompanha a eleição, existe um negócio chamado eleição paralela. Isso, pouquíssimas pessoas sabem o que é isso. A eleição paralela, as urnas são auditadas simultaneamente durante o período da eleição. Então, por exemplo, autoridades dos tribunais eleitorais vão nas escolas e pegam
por amostragem, né, essas urnas. Logo que abre a eleição, eles imprimem um negócio chamado zerésima. 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 O que é isso? Zerésima já usa o nome zero, né? Naquele momento, prova-se que não tem nenhum voto computado naquele momento. Tá. E aí a urna, isso por amostragem, ninguém sabe, né? Ninguém vai saber qual é a escola que é sorteada, né? E essa urna, né? Eles imprimem e algumas urnas são levadas durante a votação para, por exemplo, a Câmara Municipal, que computa os votos daquela urna e depois devolve ela para continuar a votação. Mas nesse sentido Falam que é uma auditoria, né, em tempo real. Isso, aí você fala, mas isso aí pode ter partido tal. Quem participa da eleição paralela são os representantes dos partidos. Tá, então são todos os partidos. São todos os partidos. Então, por exemplo, eu quero inscrever o Dr. Thomas para ele ser o nosso representante na eleição paralela. Então, da hora que começar a eleição, a hora que terminar, você vai estar lá olhando em tempo real como está funcionando a votação. Entendi. E ao final, eles trazem de novo para fazer o cômputo daqueles votos, entendeu? Entendi. Então aí o pessoal fala, Ronaldo, mas pode ter fraude, né, nas urnas. Eu não sou da área de tecnologia, né? Lógico que você fala, pode ter, mas eu acho que assim, uma fraude a ponto de comprometer todo o processo legislativo, eu acho que é muito, muito temeroso falar isso, né? Não, e tá tudo falando também, né, doutor Ronaldo? Estaria tudo... Uma eleição, lógico, você pode falar, tem municípios que às vezes um candidato ganha por pouquíssimos votos, né? Sim. Mas isso, em linhas gerais, vamos dizer, nas principais capitais, né, eu acho muito difícil ter algum tipo de votação que tenha fraude em cima disso, né? É muito, tanto é que hoje, Thomas, o nosso sistema eleitoral, o direito eleitoral, é referência para muitos países que vêm ao Brasil conhecer o nosso sistema eleitoral, né? Sim. Porque às vezes as pessoas falam, nos Estados Unidos o voto é manual ainda, então no Brasil, né? Então hoje nós exportamos legislações eleitorais, né? As pessoas vêm aqui conhecer como que funciona. O TSE recebe missões internacionais voltadas para esse aprendizado. A gente acabou sendo referência, né, apesar das nossas, né, de precisar muito, né? Ronaldo, comenta um pouquinho das convenções agora e dos registros de candidaturas. O calendário, até eu recomendo os colegas que queiram, né, participar, né, que baixem esse calendário eleitoral, porque é o beabá nosso, né? Esse calendário eleitoral está onde? No site no próprio site do TSE. Do TSE, tá. No TSE. Então, o próprio calendário eleitoral é o roteiro para candidatos, é o roteiro para as emissoras de TV, é o roteiro para os partidos, né? Então, explicar um pouquinho o que é afiliados partidários, né? Se reúnem e pela primeira vez nessa eleição vai poder ser virtualmente, né? Porque fazer então, né, Ronaldo? Uma convenção online, exatamente. E aí eles estão tentando estudar como que vai ser esse registro, se vai ser uma identificação, né, por assinatura digital, né, para dar lisura para as convenções partidárias. E é nesse momento que o candidato é eleito candidato, enquanto isso ele é pré-candidato. Entendi. Então, na verdade, ele vem pré-candidato, aí quando tiver a convenção esse ano virtual, aí ele pode falar que ele foi
né, a partir desse momento ele é candidato. Entendi. Então, pelo que eu estou vendo aqui, na minha colinha aqui, é muita data, viu, doutor Thomas? É data para isso, é data para prestação de conta, e agora mudou tudo. Aí tem medida provisória número tal, medida provisória número X, você vai mudando. Você vai mudando, exatamente. Então, nosso amigo Sérgio aqui, que eu estou vendo a mensagem do Sérgio. O doutor Sérgio Matsumoto aí. Sérgio. Graças a você que o Serginho explodiu nas lives, viu, doutor Thomas? Eu segui a recomendação dele, hein, Ronaldo? Tô com a saúde mental bem, Então. Fazendo exercício aqui em casa. Entrou nosso amigo doutor Fred aí, que é brilhante advogado do Sindicato dos Fiscais de Renda. Opa! Doutor Fred, grande amigo aí. Então, Thomas, no dia 31 de agosto a 16 de setembro, os partidos têm que fazer as convenções. Já pode o quê? Se colocar como candidato daquele partido. E aí tem a reserva, né, dos 30%, né, reserva do sexo, né, que mulheres, né, e 70% dos homens. Então, isso também foi uma conquista importante para o papel da mulher, né, no cenário eleitoral. Legal. E aí, a partir disso, feitas as convenções, ele já pode justamente levar... Isso é muito comum, servidores públicos que precisam, às vezes, entregar isso para justificar um afastamento. Ah, entendi, sim. Porque, às vezes, você tem um servidor do Tribunal de Justiça. Ele fala, olha, preciso me desincompatibilizar. O que é desincompatibilizar? Eu não posso estar no exercício no meu cargo fazendo campanha. Campanha, né? Então, em regra, é 3 meses da eleição. 3 meses da eleição. Ocupa uma função pública, tem que sair 3 meses antes, né? Isso em regra. Mas, por exemplo, isso também é uma dica. Quem estiver exercendo função pública tem que entrar no TSE e ver, né, a tabela de desincompatibilização. Por exemplo, eu sou delegado, eu sou um serventuário da Justiça, né? Eu ocupo uma função pública, eu não posso estar no cargo fazendo campanha. Entendeu? Entrou o doutor Tiago Durante aí também, lá de Taubaté, nosso amigo. Quem que é que tinha uma rádio também? Tinha que sair da rádio, não pode estar na rádio, não é isso? Isso, tem às vezes, como é que fala? Tanto é que no próprio calendário eleitoral, durante isso. Né, aqui no calendário fala qual é a data que ele tem que sair. Ele não pode mais comentar o programa. Mas você fala, mas por que isso? Porque isso, qual que é esse princípio jurídico? É o princípio da isonomia. Eu tenho que ter igualdade. Né? Eu não posso estar, por exemplo, você tem um candidato que está falando que pode ser candidato a prefeito, que é o da Atena. Sim, nossa. Ele vai ter que sair da emissora, né, para poder disputar a eleição majoritária. E também uma coisa que é importante, não tem coligação nas eleições proporcionais, ou seja, para vereador, os partidos vão ter que sair sozinhos. Eles não vão sozinhos, que eu digo, não pode se unir com outro partido para lançar uma chapa de vereador. Entendi. E doutor Ronaldo, fala um pouquinho aqui dessa questão das fake news agora, que está bombando as redes. Sim. Isso aí também foi outra inovação, né? Finalização dos fake news. Então, a questão dos fake news é a primeira vez que se conseguiu, né, criminalizar o fake news. Né? Porque na eleição anterior, o fake news não era considerado como crime, né? E aí houve uma alteração no Código Eleitoral, que hoje a pessoa pode ser apenada, não só a pessoa
que divulga, né? Que divulga não, que faz a denúncia sabendo que é falsa, né? Que é considerada uma denunciação caluniosa. Né? Quem propaga... levar conhecimento de uma autoridade de policial que fulano de tal, né? Você sabendo que aquilo é uma denunciação caluniosa, ou seja, uma atribuição ao fato falso, né? Tendo esse conhecimento, né? E isso, na verdade, vai ser um grande desafio, porque toda a campanha agora, né, Dr. Thomas, será no ambiente virtual. Certamente não vai ter o corpo a corpo dos candidatos. Até esse ano... Não, né, doutor Ronaldo? Esse ano vai ser super diferente, né, as eleições. Vai. E aí tem o artigo, para quem tiver curiosidade, é o 326A do Código Eleitoral. 6A, tá. 326. Ótimo. Doutor Ronaldo, e a questão do crowdfunding, das vaquinhas virtuais? Isso é possível? Como é que é esse dinheiro, né? Essa verba aí para as campanhas? Então, os colegas sabem, né? Mas é bom sempre frisar que não tem mais a doação pessoa jurídica, né, doutor Thomas? Agora, somente a pessoa física pode fazer a doação até 10% campanha eleitoral, né? Então, o que aconteceu? O crowdfunding, que é o financiamento coletivo. Sim. Né? O Dr. Thomas tem experiência em crowdfunding das empresas startups, por exemplo, né? Que é muito comum, às vezes, as pessoas fazerem doações em projetos, que falam, pô, acredito nessa ideia, acredito nesse projeto, né? Só que isso foi trazido também para o ambiente eleitoral, né? Até numa inspiração americana. Né? O próprio Mas já Obama... teve caso? Doutor Ronaldo, no campo eleitoral já teve aí algum resultado prático? Agora, nessa eleição, está muito mais presente. Na última eleição, você podia fazer as doações por cartão de crédito e tal, mas agora o crowdfunding foi, de fato, institucionalizado, né? Então, você vai poder doar até um limite de R$ 1.064. Então, você não pode doar um absurdo. Então, a pessoa física pode doar até R$ 1.064, tá, né, para o seu candidato nas plataformas homologadas até pelo TSE. Quem quiser conhecer as plataformas pode entrar no site do TSE e vai lá e doa. Aí o cara fala assim, só que essa doação é importante porque ela está condicionada ao registro de candidatura. Entendi. Porque, por exemplo, eu estou doando para o candidato, mas ele teve o registro indeferido. Então, ou seja, ele vai fazer o quê com esse doação? Entendi. Entendeu? Então, isso ficou muito legal porque durante a pré-campanha, a partir de 15 de maio, o candidato já podia receber doações. Certo. Só que o dinheiro não vai estar lá, ele vai ter que ter a abertura da conta dele, que vai ser feita depois da convenção, onde ele vai ter um CNPJ. Né? Então, é importante... Bloqueado, então, Ronaldo, como é que faz? Esse dinheiro vai ficar lá disponível no provedor, né? Tá. Ele não tem acesso ainda a esse dinheiro. Mas ele já pode fazer o quê? Fazer o pedido, você pode nos ajudar, né, nessa campanha, mas está condicionado a eu ser candidato. Sim. Entendeu? E aí, se ele for impugnado, qualquer coisa assim, ele teria que devolver esse dinheiro. Candidatura indeferida vai ter que devolver. Entendi. Tanto é que eu acho legal que as plataformas estão colocando isso justamente para o candidato ter a transparência, né, Thomas, da eleição, da prestação de conta dele. Sim. Tanto é que no registro de candidatura, que é esse tema que a gente colocou um pouquinho ao lado,
é quando o candidato apresenta os seus documentos para a Justiça Eleitoral, declaração de bens, entendeu? Ele não precisa detalhar lá, por exemplo, eu moro na casa tal, mas ele tem que atribuir um valor do imóvel que ele tenha, por exemplo, entendeu? Entendi. Até pela segurança. Às vezes o candidato não quer colocar o endereço da residência dele, né? Sim. Mas ele tem que atribuir um valor na declaração de bens dele. Ronaldo, faz uma coisa bem interessante aqui. Quais são os cuidados para os candidatos durante a campanha? Principalmente essa campanha que vai ser só por redes sociais, né? Sim, sim. O que acontece? Muitos pré-candidatos agora estão ansiosos, já querem fazer campanha, já quer sair pedindo voto, né? Então a gente sempre orienta no sentido de olhar bem o calendário eleitoral e não queimar as etapas. Certo. Entendeu? Então, por quê? Porque às vezes o candidato ele acaba na ansiedade, né, fazendo encontros, olha, eu conto com vocês, né, às vezes usando expressões que o adversário, inclusive, às vezes está ali, né, a gente sempre brinca, não é o candidato que ganha, é o seu adversário que perde. Né? Porque hoje, quem é o seu grande oponente, vamos dizer assim? É o cara que está ali falando, deixa eu ver o que ele está fazendo, que ele está ali fazendo o pedido explícito de voto, né, Thomas? E aí... Ronaldo, ele não poderia fazer isso porque está na pré-campanha ainda, né? Então, esse candidato tem que ter um pouco mais de cautela, né, para respeitar o período do calendário eleitoral. E eu acho muito legal o direito eleitoral por isso, porque é uma das poucas áreas, doutor Thomas, que você sai com as regras estabelecidas. Entendeu? É muito comum, depois, até numa outra live, a senhora é especialista em arbitragem, é um pouco de uma convenção arbitral. Sim, autonomia. Em convenções arbitrais, os advogados combinam até prazos. Sim. Né? A flexibilidade. Então, e assim, qual que é o objetivo principal? O Ministério Público atua fiscalizando, né, os partidos, todo mundo tem riscos para o país, risco para o eleitor, riscos, né, para uma eventual... às vezes tem muitas fake news, falam, olha, não vai ter eleição no país esse ano. Né? Então, tem pessoas que lucram com a instabilidade política. Sim. Né? Isso é muito ruim. Ronaldo, fala um pouquinho aí para as pessoas sobre a questão do impulsionamento pelas redes sociais. O candidato pode ficar impulsionando aí o que ele quiser ou tem um limite? Não, o que acontece? Na eleição passada, o impulsionamento foi até objeto de muito questionamento até na Justiça Eleitoral. Né? Porque você não tinha ainda, até hoje também você não tem ainda uma regra específica sobre impulsionamento. Tá. Mas hoje é possível você, o candidato, né, impulsionar, né, dentro das suas redes, né, impulsionar, ou seja, patrocinar um post, por exemplo, ou comprar. Que fica, doutor Ronaldo, qual que é o valor deste impulsionamento? Não tem um valor fixado, tipo, ele pode patrocinar isso depois que ele é candidato, ele pode, só que o terceiro não pode. Um simpatizante, eu não posso comprar um impulsionamento para o candidato. Discussão, né, Thomas, sobre os robôs, né? Que era muito comum numa eleição, o cara colocava e isso disparava, né, de um jeito que você não tinha controle, né? E isso fazia muito, é o poder econômico, né? Mas hoje o candidato ele pode patrocinar as postagens dele, né? Isso é muito legal, porque também permite que e assim, o importante é também às vezes o
candidato às vezes usa uma mala direta, né? Você também não pode comprar malas diretas, mas as pessoas podem se cadastrar no seu site para receber informações suas. Mas tem que deixar uma ressalva que, caso não queira receber mais informativos, eu posso me descadastrar. Cadastrar. É. Mas aí, então, professor Ronaldo, você enxerga essas eleições totalmente virtual, né? Ah, sim, vai ter. A grande diferença vai ser isso, né? Não só no ambiente de divulgação das propostas, mas de lives, de encontros e reuniões com simpatizantes, né? Porque assim há um grau muito grande de intolerância hoje, né, Thomas? E A gente vê, se você escreve, você dá a sua opinião na sua rede social, as pessoas estão perdendo amigos porque né, famílias estão, né, brigando por conta de candidatos. Sim, sim. Né? Tanto é que esse período de pandemia, a gente viu o grau de politização que teve, né, em ambientes. As famílias, os amigos brigando, né? Né? Só que as pessoas têm que entender que a política faz parte do nosso dia a dia. A gente faz política todos os dias, né? Então, a partir do momento que você dá a sua opinião, eu posso divergir de você, né? Mas o fato de eu querer te convencer a forceps, vamos supor, eu estou deixando de respeitar, né, o teu nível. Regra da democracia, né, doutor Ronaldo? Exatamente, né? Então, eu acho que dentro do ambiente virtual, isso vai ser. Agora, aqueles candidatos que nunca se expuseram numa rede social e agora são obrigados a se exporem, talvez eles tenham uma certa dificuldade. Aqueles candidatos, né, que trabalham em determinadas regiões, né, Thomas? Então, ele vai ter que tornar isso um pouco mais virtual a sua campanha, né? Você acha que vai ter debates esse ano, doutor Ronaldo? Não, acho que vai, sim, acho que vai. Porque as emissoras também, né, isso aí também, na verdade, é uma das exigências, né, das emissoras de TV, principalmente, né, dos cargos majoritários, que são os prefeitos. Né? E isso vai ser importante, que municípios que têm segundo turno, né, que não são todos, né, pelo nível de habitante, pelo número de habitantes, você tem o segundo turno, e isso, né, faz muita diferença, porque também tem partidos que não têm direito a participarem dos debates, né? Que se você não tiver um número, se eu não me engano, agora é 8 deputados, acima de 8 deputados nas casas legislativas, né? Ou deputados e senadores, você tem que ter 8 representantes no Congresso Nacional. Você pode participar dos debates, né? Foi o caso, muitas vezes, daquele Levi Fidelis, que ele não tinha o número de deputados, e sempre ele estava entrando com ações contra as emissoras de TV para participar dos debates, né? Então é muito importante. Aí, doutor Ronaldo, nos 40 minutos da nossa live, se você vê alguma pergunta aqui nas mensagens... Sim. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Vamos abrir para os colegas aí que queiram fazer aí as perguntas. Eu vi que o doutor Durante escreveu aqui sobre a polarização. Está aí no debate, depois acho que vai ficar disponível aí na... Não, vai ficar no canal do Ibrachina no YouTube, professor Ronaldo. Ah, legal. Tá para todos que queiram assistir aí essas novidades, né, no campo eleitoral. Entendi. Não, bacana. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta. O César falou que ia fazer uma pergunta aí, que ele está procurando no Google lá, uma nota, uma decisão de nota de rodapé aí
falou, vou fazer uma pergunta que você não vai saber responder. Mas aí o doutor Thomas está aqui para nos socorrer também. Você sabe uma coisa que eu ia falar, Thomas, que eu acho que é um negócio bacana, que depois para os colegas pesquisarem, é a cláusula de barreira. Ah, ótimo. Isso foi importante. Então, essa cláusula de barreira já aconteceu na eleição anterior. Tá. Porque hoje, com esse crescimento desordenado de número de partidos, a última vez tinha 35, quase 40 partidos registrados, né? Uma porcentagem nos votos válidos, né? Em 1/3 dos entes da federação, eles vão perder o fundo partidário, que é uma arrecadação significativa, e de participar de rádio e TV nos debates. Então, isso vai até o ano de 2030, vai aumentando essa porcentagem. Na última eleição foi 1,5%. Né? Foi 1,5%. E aí vai para... Né? E agora acho que vai para 2, 2,5% e 3%, que é até 2030. Tá. Então, por exemplo, muitos partidos, por exemplo... Então, a apresentação está tão boa... Olha o César aqui. A apresentação está tão boa que... aqui, ô Ronaldo. Lá, eu combinei com ele essa pergunta aí, que tem... Você mandou mensagem. Cabe questionar. Obrigado, César, obrigado. Então, aí o Alex está perguntando quantos votos um vereador é eleito. Está reduzindo muito o número de partidos. E a ideia é ficar o quê? Com 8 partidos em 2030, até menos. Por quê? Porque tinha muito partido de aluguel. Né? Eles querem diminuir isso. Partidos que conseguiam aquele número de assinaturas para receber fundo partidário. Né? Entendi. Então tinha partido que era partido só de registro. Né? E é bem complicado isso, né? Porque na verdade, os partidos eles estão ali para lutar pelos seus eleitores. 35 partidos é muita coisa. Deixa eu só responder lá do Alex, que ele perguntou quantos votos precisa para um vereador ser eleito. Aí vai depender, Alex, né? Primeiro do partido político que ele sai candidato, né? Vai depender, inclusive, do município que ele faz. Então, eu não posso te falar um número exato, porque cada município vai ter um número, né, de votos para isso. Entendeu? O César está pedindo para contar a experiência de 2018. Pô, César, aí é outra live, César. Aí é muita história. A gente já... Olha o Alexandre Aki aí, o maior empresário lá de Itatiba. Acho que nós vamos lançar o Alexandre lá... vereador em Itatiba, viu, Alexandre? Professor Celto também, nosso, aqui, o doutor Celton Mendes, nosso amigo aí, doutor Thomas. Sim. O que ele está perguntando a questão de um... Beneficia ou atrapalha as eleições 2020, professor Ronaldo? Então, eu acho que assim, para quem está, né, vamos dizer, na máquina eleitoral, né, talvez beneficie, né, aquele candidato que está fora da eleição vai ter que se adequar também a essa nova realidade, né? Porque até novembro, né, você vai ter, eu até esqueci de falar, municípios que podem sofrer uma segunda onda, tem até 27 de dezembro para fazer eleição, Thomas. 27? A PEC limitou em 27 de dezembro, tem que sair de qualquer jeito. Mas até que está bem extenso aí o calendário, né, Ronaldo? É que assim, eu acho que para aquele candidato de primeira viagem, que se programou, por exemplo, com o calendário anterior, não estava prevendo esse monte de mudanças, né? Sim. Mas, na verdade, vai fazer parte, a regra vai ser para todos. Então, vai ter candidato que está na máquina, que vai falar, poxa, mudou, eu tive, né,
esse calendário vai acabar não agradando a todos, mas é um cenário que todo mundo vai ter que se adequar. Não tem muito jeito, porque teve gente que achou que ia prorrogar os mandatos, Thomas. Eles queriam prorrogar os mandatos. Pô, aí, para ter eleição geral, né, só daqui 2 anos. Aí também é complicado, né? Tudo, né, Ronaldo? Vai impactar muito. E o doutor Thomas sabe, por exemplo, as grandes empresas, entrando um pouco no cenário de investimentos chineses, muitas empresas, às vezes, em ano de eleição, não investem, ele fica com medo. Sim. Porque ele fala, pô, e se entrar, às vezes, um prefeito numa cidade que é totalmente contrário a se estabelecer um protocolo de cooperação com uma empresa chinesa? Sim. Entendeu? O nosso amigo. E aí, Marquinhos, beleza? Ah, o Marquinhos, legal. Não sei se eu esclareci aí pro Alex, pro Celto. 5 minutos aí do segundo tempo. Pô, faça as suas considerações finais aí dessa live, né? Qual que é o recado que você acha que é importante passar para os candidatos, né? E também para acompanhando aí essa alteração no calendário eleitoral. Sim. Eu queria finalmente agradecer primeiro, né, Dr. Thomas, o espaço aí que o Ibrachina sempre nos permite, esse bate-papo entre os colegas aqui, sempre trazendo temas extremamente relevantes aí no cenário internacional, eleitoral, desportivo, né? E um recado final, eu acho que nessa eleição os candidatos, se eles puderem, né, de fato, seguir as normas do calendário, porque a justiça eleitoral ela é muito rigorosa, não só nos prazos, mas também ela fiscaliza muito, né, o papel de lisura desse candidato. E às vezes a gente vê sempre candidatos que se propõem dele, né? Certo. E isso é muito ruim, porque hoje, nas redes sociais, todo mundo observa todo mundo. Às vezes ele não ganha uma eleição, mas ele sai menor do que ele entrou na campanha. Eu acho que às vezes ele não ganha uma eleição, mas ele plantou um trabalho correto, de transparência, né? Foi leal aos seus eleitores, que às vezes é melhor você perder uma eleição, mas sair maior. Sim. E numa próxima você ganha. Né? Nós tivemos, o César sabe, nós tivemos vários colegas candidatos que na 10ª eleição que ele ganhou. Né? Só que hoje ele se mantém por quê? Porque ele foi correto nas propostas dele, né? Ele sempre respeitou a lisura na prestação de contas dele, né? Então isso é mais importante, né? Você plantar e hoje o eleitor, o ganho disso, Thomas, é importante que as pessoas hoje acompanham tudo. As pessoas acompanham hoje. Você viu as manifestações de 2013, né? Sim. Apesar de muitos excessos, mas hoje as pessoas sabem quem está no TSE hoje, né? Hoje as decisões, o plenário do Supremo é transmitido ao vivo, coisa que não se fazia muitos anos atrás, né? Então acho que isso é orientação, né? Porque a eleição hoje está cada vez mais profissionalizada. Você tem contadores, tem advogados, tem profissionais atuando nessa área bem específica aí. E agradecer a todos, mandar um abraço aqui para o Wagner Lopes aí. Pô, o cara é seleção japonesa, Dr. Thomas. Manda um abraço para o Dr. Wagner Lopes lá. Bom, deixa eu agradecer o Mauro de Araraquara, amigo nosso aí. Opa, manda um abraço aí. Quem mais? Mais uma vez, obrigado aí pelo espaço aí. Espero ter atendido um pouquinho. Agradecer ao professor Ronaldo pela live, né, de hoje, muito esclarecedor, foi uma aula aí no campo eleitoral. E vamos programar mais lives, professor Ronaldo. Eu sei que vamos sim. O nosso Sóstenes também mandando um abraço. Doutor Sóstenes, nosso professor, pô. O homem é um avião, doutor Sóstenes. E não é só área eleitoral
que o doutor Ronaldo domina. Tem a área do direito desportivo, que também a gente tem que marcar uma live só para falar disso daí, doutor Ronaldo. Vamos marcar sim, doutor Thomas. Obrigado aí, bom final de semana a todos.